A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Bem-vindos ao nosso programa. Então, já há algum tempo temos falado de Marcos capítulo 13 e eu quero voltar para este capítulo para tratar de alguma coisa. Hoje eu vou falar da parábola do semeador. Como sabemos, esta parábola em Mateus 13 e em Marcos capítulo 4 temos o mesmo registro, mas, na verdade, um registro veio de Mateus e o outro de Marcos, e eu quero reiterar que Marcos, se você apenas pegar o que Marcos disse sobre isso, então você vai achar que não precisa ouvir a palavra de Deus, porque Marcos disse que quando alguém ouve a palavra, então Satanás vem imediatamente e toma a palavra que foi semeada? Bem, então veja, se isso fosse toda a verdade, estaríamos em grande apuro, porque Satanás toda vez viria e roubaria a palavra. Mas Mateus traz algo e coloca aqui que talvez Marcos não pegou ou não conseguiu colocar no registro. Então vamos lá para Mateus 13, verso 19. Quando alguém ouve a palavra do reino e não a compreende, veja, esta frase, não a compreende, é uma frase bem poderosa, porque se você não compreende a palavra de Deus, então Satanás vai roubá-la de você ou cristãos bem-intencionados vão te convencer do contrário? Então, eu quero que continuemos nisso. Veja, basicamente nesta parábola, você conhece bem a história, talvez não tão bem quanto eu. Essa parábola diz que a palavra de Deus é a semente. Uma parábola é um paralelo. Jesus pega coisas naturais e mostra como as espirituais funcionam. E nesta parábola, quando vemos aqui, ele traz 4 tipos de solos. 4 tipos, 4 condições de solos. Temos o solo da beira do caminho, temos o solo entre os espinhos, havia espinhos ali. E veja, é óbvio que você não quer plantar uma semente entre ervas daninhas e espinhos, elas vão sufocar. Mas teve uma coisa para a qual o Senhor me direcionou quando eu estava estudando essa passagem uma vez. Ele disse, entenda, uma parte delas caiu entre os espinhos. Os espinhos sufocariam as sementes e as deixariam improdutivas. Mas ele disse, há uma outra visão disso que é, entenda, toda verdade tem uma reciprocidade. E ele disse, nessa reciprocidade é que se você puser a palavra de Deus em seu coração, estabelecê-la bem lá e alguém vier tentar plantar espinhos em seu coração, dizendo a você, veja, não é bem assim, a cura já se foi com os apóstolos, Deus não cura mais, ou alguma outra coisa que não está certa, então a palavra de Deus vai sufocar isto. Ou seja, se há palavra em abundância no seu coração, ela vai sufocar todas estas coisas falsas que possam aparecer. Então, vamos avançar nisso aqui. Vá para o versículo 23, em Mateus 13, verso 23. Mas o que recebeu a semente em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende, e também dá fruto, e um produz 100 vezes, outro 60 vezes, outro 30 vezes. Em outras palavras, quando você prepara o coração, e veja nesta parábola, o coração do homem é o solo. Se você tiver a palavra de Deus por dentro, agora como assim ter a palavra por dentro? O apóstolo Paulo disse em Romanos, capítulo 10, a palavra de Deus está perto de ti, e essa é a palavra da promessa. A palavra está perto de ti, em tua boca e em teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Ou seja, a palavra de Deus é uma força que produzirá em sua vida. Agora, deixa eu dizer algo. Sabe, hoje é muito comum se ler e se falar sobre o DNA. Já descobriram que o seu corpo tem um DNA e que ele tem certos traços, o DNA no seu corpo, que podem ser rastreados, e sabe, isso é muito preciso. Bem, a palavra de Deus tem um DNA nela, é o DNA de Deus. Deus pôs o DNA dele na palavra, ela produz segundo a sua espécie. Se ela for recebida no solo do seu coração, é disso que toda esta parábola em Marcos 4 e Mateus 13 trata. Diz respeito a pegar a palavra de Deus, que é
a semente incorruptível. Pedro disse que a palavra é a semente incorruptível. Não se pode corromper a palavra. Esta semente não pode ser mudada. A única forma de se mudar a semente é se você polinizá-la cruzadamente com outra coisa. Veja, chamam isso de híbridos. Na minha cabeça, isso tem uma qualidade bem baixa, porque o problema com os híbridos é que um híbrido não reproduzirá segundo a sua espécie. Veja, eles têm o milho híbrido que vai produzir muito mais milho, coisas híbridas diferentes, mas o problema é que não dá para plantar. Veja, se você tem milho híbrido neste ano, você não pode pegar a semente desse ano, plantar e no ano que vem ter mais milho híbrido. Ele sempre vai reproduzir a forma mais inferior. E entenda que é isso que Deus está dizendo aqui, que ela sempre produz segundo a sua espécie. A palavra de Deus produzirá segundo a sua espécie. Então, o que recebeu a semente em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Então, note que ele a compreendeu. Se você não compreende a palavra de Deus, provavelmente ela não vai produzir em sua vida. É por isso que devemos estudar para nos mostrarmos aprovados, um obreiro que não tem do que se envergonhar, como disse Paulo. Manejando bem a palavra de Deus, é disso que estamos falando, manejar bem a palavra de Deus. Então aquele que recebe bem a palavra de Deus é aquele que a ouve, que a compreende e que também, e um produz 100 vezes, outro 60 vezes e outro 30 vezes. Ou seja, há tipos diferentes de solo que produzem melhor. Mas a semente é incorruptível. Esta é a semente incorruptível da palavra de Deus. Ela produzirá em sua vida se conseguir entrar em você. Agora, no capítulo 15 de João, Jesus disse: Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, peçam o que quiserem e vos será feito. Ore pelo que quiser e será feito. Declare o que quiser e será feito. E eu sei que tem gente pensando, ora, o versículo não fala isso. Bem, eu estou pegando várias passagens da Bíblia. Mateus 21, 22, Jesus disse todas as coisas. Tudo aquilo que você pedir em oração, crendo você receberá. Então você pode ter pedindo em oração, crendo. Então só estamos limitados pelo que podemos crer baseados na palavra. Tudo aquilo em que você puder crer, baseado na promessa das Escrituras no Novo Testamento, você terá. Ora, tem gente que diz, às vezes Deus diz sim para as nossas orações e outras vezes ele diz não. Ora, isso é verdade e eu acho que em algum nível, mas ele nunca pode dizer não para uma oração de fé baseada no que está na palavra. Então, se você não entende isso, então alguém vai acabar te convencendo que não vai funcionar para você. Sabe, alguém vai chegar e dizer, sim, Deus sempre responde às orações, mas às vezes ele diz sim e outras vezes diz não. Bem, existe alguma verdade aí, porque às vezes pessoas oram por coisas que não estão baseadas na autoridade da palavra. Mas o que está baseado na autoridade da palavra, veja, Jesus disse todas as coisas. Quantas coisas? Todas as coisas. Tudo aquilo que pedires em oração, crendo, recebereis. Ou seja, você só está limitado pelo que puder crer baseado na autoridade da palavra de Deus. E dizem, mas tem que ser a vontade de Deus. Ei, pessoal, se está na palavra de Deus, é a vontade de Deus. Esta é a vontade de Deus. Este é o último desejo, o testemunho do Senhor Jesus Cristo. Então, baseado na autoridade da palavra, veja, o problema é quando as pessoas não se decidem. Veja, Marcos 11, 23 diz, todo aquele que disser, que crer, não duvidar em seu coração, mas crer que as coisas que ele diz acontecerão, este terá tudo aquilo que disser. Veja, então isso nos diz que nós devemos falar. Não necessariamente você tem que orar sempre por algo. Se você disser, baseado na autoridade da palavra de Deus, se puder crer, você pode receber, então pode receber dizendo, pode receber orando, e é claro, quando você ora, você diz. Então o que eu estou dizendo aqui é, o que Jesus está tentando nos trazer aqui é que se a palavra permanece em você, entenda, o problema acontece quando jogamos fora a palavra por causa da nossa experiência, e alguns de vocês fazem isso. Você diz, sabe, irmão Caps, eu sei que a palavra diz isso, mas olha o que aconteceu comigo. Bem, o que aconteceu com você não mudou a palavra de Deus. Então pense por um minuto, a palavra de Deus é a semente incorruptível. Ela vai produzir segundo o seu tipo. E você diz, bem, eu sei disso, mas olha o que aconteceu comigo. Ora, o que você essencialmente está dizendo quando você diz isso
Bem, eu vou pela minha experiência, ao invés de ir pela palavra de Deus. Ei, o que você passou não mudou a palavra de Deus. Mas se você disser o que Deus disse, se agarrar ao que Deus falou e se mantiver a palavra dentro de você, então ela vai mudar tudo aquilo que você experimentou na vida. Mas ela tem que abundar no seu coração. Veja, Jesus disse algo, eu acho que no capítulo 12 de Mateus, ele disse: o homem bom, do bom tesouro do seu coração, ele tira boas coisas. Agora, quem faz isso é Deus quem faz? Não, ele disse que o homem faz. E não me entenda mal, eu não estou dizendo que fazemos só por nossa conta, porque se não houvesse a palavra de Deus não funcionaria. Mas você vê, eu estou te mostrando como Jesus disse que todas as coisas, tudo aquilo que pedirmos em oração, tudo aquilo que você disser e crer baseado na autoridade da palavra de Deus, você pode ter. Se você puder encontrar na promessa de Deus, se Deus já prometeu a você, então já é seu. Agora, claro, é preciso conhecer a palavra para se apossar disso. Em 2 Pedro capítulo 1, Pedro disse: Deus já nos concedeu todas as coisas. Quantas coisas? Todas as coisas. Ele nos deu todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, como através das suas grandes e muito preciosas promessas, para que por elas possais ser participantes. Note, ele não disse que você seria. Ou seja, não vai acontecer com você só porque está na Bíblia. Mas você pode ser participante da natureza divina. Como? Agindo na palavra de Deus, recebendo a palavra dentro de você e ela produzirá aquilo que diz. Vai te fazer estar no lugar certo na hora certa? Se essa palavra permanece em você, veja o que Jesus está dizendo. Se vocês permanecem em mim, minhas palavras permanecem em vocês, peçam o que quiserem. Digam o que quiserem, declarem o que quiserem e será feito. Veja, baseado na autoridade da palavra. Não estou falando de ter algo que Deus não quer que você tenha. Sabe, eu escuto alguns críticos da mensagem da fé. Teve uma pessoa que disse: esse pessoal da fé, eles pensam que tem mais fé do que os patriarcas de antigamente? Ora, é claro que temos. Fique comigo, você vai entender bem. Temos mais palavra do que eles tiveram. Veja, eles só tinham a velha aliança. Nós temos a nova aliança e a Bíblia diz que a nova aliança é estabelecida em melhores promessas e que Jesus é quem garante a nova aliança. Então temos mais palavra, temos diferentes promessas, temos mais promessas do que eles tinham. Isso não significa que somos maiores do que eles, só que temos mais palavra. É a palavra que é maior. É disso que estamos falando. Veja, estamos falando aqui sobre como a palavra pode produzir na sua vida. E à medida que ela produz em sua vida, então você cresce em estágios. E você se torna cada vez mais forte. Jesus disse: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras em vocês, peçam o que quiserem, orem o que quiserem, digam o que quiserem e será feito. Então esta é a palavra de Deus, não é a palavra de homens. E aí Jesus disse: o homem bom, do bom tesouro do seu coração. Este homem tira o quê? Boas coisas. E como ele faz isso? Ele disse: a boca fala do que está cheio o coração. Pergunte a si mesmo: será que está abundante em seu coração? Sabe, às vezes o problema é que as pessoas têm coisas no coração que não são de Deus. Elas têm toda a dúvida, o medo e a incredulidade nelas. E não conseguem tirar coisas boas. Ele disse: o homem mau, do mau tesouro do seu coração, ele tira coisas más. Sabe, nós culpamos o diabo por tudo de ruim que acontece, e claro que ele é a base, a raiz disso, mas, entenda, às vezes o problema é nosso, não é dele. Eu quero dizer, é claro que na raiz foi ele que trouxe essas coisas, mas você pode evitá-lo se apegar à palavra de Deus, entende? Deixar a palavra permanecer em você, deixar a palavra resolver isto. Agora, é disso que ele está falando aqui, quando ele diz, aquele que recebe a semente num bom solo. E entenda, o bom solo, o bom coração é quando você tem a palavra e ela permanece em você. Não jogue fora a palavra. Tem gente que diz: eu sei que a palavra diz, dê e vos será dado, mas, sabe, quando eu comecei a dar, foi aí que o meu carro quebrou, eu tive um problema no câmbio, e a minha máquina de lavar quebrou também, e sabe, outras coisas quebraram em casa. Bem, eu não duvido que isto tenha sido um fato que aconteceu com você. Mas não é a verdade? A palavra de Deus é a verdade. Agora ouça o que eu estou dizendo. A palavra de Deus é a verdade e ela vai mudar
O fato presente pode ser um fato presente que você está doente ou tem alguma doença incurável. Mas a palavra de Deus diz que pelas pisaduras de Jesus você foi curado. Então você vai jogar fora a palavra por causa da sua experiência? É melhor não fazê-lo. Porque, sabe, a palavra de Deus diz que você foi curado. A cura estava na expiação. Mas veja, se você vai pela sua experiência, não me entenda mal, não somos contra médicos ou remédios, graças a Deus, se você precisar ir no médico, vá no médico. Se precisar tomar um remédio, tome em nome de Jesus, vai funcionar 2 vezes melhor, mas o que eu estou tentando apontar é para o fato de você não jogar fora a palavra em favor do que acontece com você. Porque aí você vai recuar na palavra. E a imagem é de um agricultor lançar a semente e depois desenterrá-la. Eu não sei se a semente está funcionando ou não, então ele vai lá e a desenterra? Bem, mas se você fica desenterrando ela, de manhã desenterra e depois enterra de novo, ela não vai produzir nada? Mas o que recebeu a semente em boa terra é o que ouve a palavra e compreende e também dá fruto, ou seja, vai produzir em sua vida. Não permita que alguém te tire disso, da palavra de Deus, impedindo-a de produzir em sua vida. Veja, aqui há um problema que também acontece. Lembra que o apóstolo Paulo disse, eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem deu o crescimento? Agora, em Efésios 5, Paulo fala sobre o fato de Jesus santificar a igreja pela lavagem da água pela palavra. Ou seja, a palavra de Deus é um tipo de água. E no capítulo 15 de João, Jesus disse, eu sou a videira. Ele diz, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Tem uma tradução que diz que Deus é o fazendeiro. Deus é um fazendeiro. Jesus disse, eu sou a videira verdadeira. E ele continua dizendo que somos limpos pela palavra que ele nos falou. Agora, o que isso significa? Ou seja, a palavra de Deus é como água, ela vai limpar você? Vai lavar e tirar todas as suas impurezas? Se você tiver a palavra dentro de si. E a palavra de Deus é a verdadeira palavra de Deus, é a semente incorruptível. E entenda isso, quando eu era fazendeiro não tínhamos uma semente incorruptível. Plantávamos talvez 10 sementes, 7 germinavam, davam pé, mas 3 morriam, sabe? Mas uma semente incorruptível, o que isso significa? Significa que a palavra de Deus não voltará para ele vazia. Isto quer dizer que a palavra de Deus vai sempre produzir segundo o seu tipo? E não há dúvida quanto a isso? Ela sempre produz segundo o seu tipo. E, da mesma forma, a palavra do diabo vai produzir segundo o seu tipo. Ou seja, se o diabo conseguir fazer que você diga o que ele diz, que você fale o que ele fala, você tem que entender que Marcos 11:23 não é uma via de mão única. Diz, todo aquele que disser ao monte seja removido e lançado ao mar, não duvidar no seu coração, mas crer que essas coisas que ele diz acontecerão, ele terá, o que é que ele vai ter? Tudo aquilo que disser. Então veja, isso funciona do lado negativo assim como do lado positivo? Veja, Jesus ensinou como operar do lado positivo, seja qual for o monte que está atrapalhando sua vida, que está te impedindo. Ele disse, fale com ele. E alguém pergunta, para quem isso funciona? E alguém diz, ora, para todo aquele? Não, leia um pouco melhor, não diz que é para todo aquele. É claro, todo aquele está envolvido aqui. Mas ele diz para todo aquele que disser. Ora, tem vários todo aquele por aí que não ousa dizer, ao monte seja removido. Sabe o que vários todo aquele estão dizendo? Estão dizendo, essa montanha só está ficando maior, eu nunca vou conseguir superar isso, meu Deus, eu vou estar em dívida o resto da vida, não consigo. Eu já estou vendo que vamos quebrar nesse negócio, ninguém consegue viver com isso. Ora, ele vai ter tudo aquilo que disser? É a Bíblia que diz isso. Jesus disse isso. Então, se funciona de um lado, por que não funcionaria do outro? Funciona e normalmente funciona muito mais rápido do lado negativo, sabe por quê? Porque a maioria de vocês tem mais fé no negativo do que tem no positivo. E eu sei por experiência própria, eu já estive lá, eu já estive em ambos os lados e é melhor desse lado daqui. Eu costumava ser de outro jeito. Eu tinha mais fé no negativo, eu profetizava, eu plantava o meu algodão e dizia isso vai morrer seco e sabe, morria mesmo. Veja, o que eu disse não mudou o clima,
Mas o que eu dizia fazia com que eu plantasse o meu algodão raso, e isso acabava deixando ele seco. Agora, se você mantiver a palavra de Deus dentro de você, no seu interior, é isso que eu quero que você entenda, a palavra por dentro, a luta com a fé acaba. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus está cheia de fé. Por isso que Jesus disse, se vocês permanecerem em mim... Veja, se ele tivesse parado dizendo, se permanecerem em mim, peçam o que quiserem e será feito, seria muito fácil, não é? Mas ele disse, se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, ou seja, não a joguem fora. Não acreditem mais na sua experiência do que na palavra de Deus. Ajam na palavra. Façam o que é necessário para fazer essa palavra funcionar. E sabe, você tem que plantar a semente. Jesus diz que você tem que plantar a semente em Lucas capítulo 17. Ele disse, se tiverem fé, como um grão de mostarda, vocês dirão a esta moreira, seja arrancada pelas raízes e plantada no mar, e ela vos obedecerá? Então ele diz, como a palavra funciona como semente, é preciso plantá-la. Você tem que plantar a semente para que ela cresça. Então, se você está plantando a semente da palavra de Deus, plantando o que Deus disse, eu dei e me será dada boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Eu tenho abundância e não falta. Tudo o que eu faço prospera, nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Eu sou como árvore plantada junto a ribeiros de água, eu estou livre dos males deste mundo, pois esta é a vontade de Deus para mim. Veja, é assim que você põe coisas boas no seu coração. E quando você fala essas coisas, você ouve com os seus ouvidos e isso desce para o seu coração. E você precisa entender isso. Nós temos 2 ouvidos. Não só 2 orelhas, temos o ouvido interno e o ouvido externo. O ouvido interno é uma estrutura óssea dentro da cabeça. E quando você fala, a sua voz é absorvida pelo ouvido interno e ela alimenta diretamente o que a Bíblia chama de coração, que é o núcleo do seu ser, bem no centro do seu ser. Eu realmente acredito que é o homem espiritual, eu creio, que se refere ao espírito do homem. Então as palavras que você está falando são sementes que vão produzir e segundo o seu tipo. Então é por isso que você não deve ficar falando de doença, de enfermidade, de pobreza, tentando viver em saúde. Não dá para viver em saúde falando de doença. Não dá para viver em prosperidade falando de pobreza, de escassez e essas coisas. Porque a fé vem por ouvir. Paulo disse em Romanos 10:17, então a fé vem por ouvir. Agora, quer você ouça a palavra de Deus, quer ouça o diabo, a fé está vindo. Então aquilo que permanece em você é o que vai produzir. E se você deixa a palavra de Deus permanecer, certamente ela vai produzir algo, e aqui está parte do problema. Algumas pessoas sabem o que a palavra diz, mas não têm entendimento suficiente para fazê-la produzir em sua vida. Veja, a palavra é um tipo de água. Paulo disse, eu plantei, Apolo regou e Deus deu o crescimento. Agora, como foi que Apolo regou? Ele veio pregando a mesma coisa de Paulo de um jeito diferente, ajudando-os a entender aquilo um pouco melhor. Então ele regou o solo seco. Você pode plantar uma semente. Sabe, as sementes que são plantadas em grandes desertos a sudoeste daqui, plantadas há centenas de anos e ainda estão lá. Entenda, se houvesse uma grande chuva naquele deserto, muitas árvores nasceriam ali. Porque a semente é boa, mas não há água suficiente para que ela germine e produza. E é assim que algumas pessoas estão. Talvez você saiba o que a palavra diz, mas não tenha entendimento suficiente dela para fazê-la produzir em sua vida. Quando você entender que a sua confissão da palavra, o seu falar a palavra, a coloca em seu coração, entenda, foi isso que Jesus disse que era o solo. Ela vai produzir. Entenda, a semente tem domínio sobre o solo não sabe o que produzir. É a semente quem determina. Ela tem domínio sobre o solo e ela produzirá em sua vida, eu te digo. Você pega a palavra de Deus e continua falando a palavra de Deus. Vai chover no seu deserto e quando houver água suficiente da palavra, ali a semente vai aparecer e produzir, não importa o quão seco possa parecer. Se houver água suficiente, vai produzir. E a palavra de Deus sempre produz segundo o seu tipo. E é assim que o reino de Deus funciona. Foi assim que Jesus ensinou, usando coisas naturais para mostrar como o reino espiritual funciona. E funciona. A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério.
Com a sua oferta, poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.